Iniciemos mais esse nosso encontro com a prece de Francisco de Assis. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, hoje vamos falar de mais um tema difícil. Hoje vamos falar do pior vício que podemos ter. E essa não é a minha opinião. Ela se acha na resposta que os espíritos superiores deram a Kardec, na pergunta 913 de O Livro dos Espíritos, quando disseram que do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Fecha aspas. Os espíritos reforçaram que o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Quer dizer, não dá para vivermos num mundo com toda a justiça e cheio de amor e caridade se ainda formos egoístas. Como o egoísmo é a negação da caridade e anda de mãos dadas com orgulho, para o egoísta, a vida é sempre uma competição em que vence o mais esperto, numa luta de interesses na qual ninguém merece ser respeitado. Por exemplo, num ônibus ou num vagão de metrô lotado, o que vale é empurrar e correr para achar um banco para se sentar. Não se respeitam idosos com dificuldade de equilíbrio. Não se respeitam deficientes na sua dificuldade de caminhar, e nem mulheres com crianças ao colo. O que importa para o egoísta é que esteja confortavelmente acomodado ao final. E se o egoísmo vale para pessoas, vale também para países, onde nações ricas contrastam com aquelas miseráveis, cujos povos estão morrendo de fome. Ricardo, será que eu sou egoísta? Eu peço, então, para que você responda com sinceridade somente a 3 perguntas. Uma, normalmente você pensa em si em primeiro lugar? 2, costuma agir em seu benefício acima de tudo? 3, você e suas coisas são o centro da sua atenção? Se o egoísmo é uma doença da alma, quais são, então, os seus sintomas? Primeiro deles, o egoísmo leva a pessoa a fixar-se em si somente, a querer todas as vantagens e benefícios para si ou, primeiramente, para si, sem nem pensar nas necessidades dos outros. Outro sintoma, o egoísmo desperta na pessoa o apego doentio às pessoas, aos bens materiais e às situações. Mais um, o egoísmo produz uma frieza emocional, distanciando a pessoa das privações e dores dos outros. O egoísta é indiferente em relação aos outros. Bom, já falamos dos sintomas da doença egoísmo. Agora vamos falar do que ele causa nos doentes, nos egoístas. Para o espírito Hamed,
O egoísmo traz insatisfação, porque o egoísta deseja ter sempre mais, e isso não tem limites. Também há o vazio existencial, a incapacidade de se relacionar, a repressão dos sentimentos de amor e de fraternidade, e a inconsciência de uma vida interna e eterna. O medo de perder o que possui leva o egoísta à desconfiança em relação aos amigos e conhecidos, causando isolamento, causando solidão. O egoísmo retarda o nosso progresso moral, ou seja, atrasa a nossa evolução espiritual. Vencer o egoísmo não é nada fácil. Ricardo, tem alguma dica? Os espíritos superiores sugerem que somente quando dermos menos valor às coisas materiais e incentivarmos a nossa educação das coisas espirituais, e ó, eu não estou falando da educação voltada a fazer pessoas instruídas, mas a educação que faz pessoas de bem e do bem. Só assim é que conseguiremos arrancar de vez o egoísmo de nossos corações. Na Revista Espírita de 1º de novembro de 2021, numa mensagem psicofônica do Espírito Pascal, ele disse que quanto mais gelado o coração pelo egoísmo e pelo orgulho, mais difícil é de acender a chama do amor e da caridade. E ele alerta que a solução não é dar bens materiais aos outros, afinal, Jesus não tinha nada para dar quando habitou a terra. E olha o que ele nos deu em termos de moralidade, de conhecimento, de sabedoria. O conselho que Pascal nos deu é de começar pelo olhar. Ele pede que nos esforcemos por olhar todos os outros com caridade, com indulgência. E ser indulgente quer dizer ser tolerante, compreensivo, complacente, flexível, com disposição para perdoar. Pascal alerta de que devemos olhar o outro não como ele é hoje, mas como ele poderá ser. Afinal, afirma ele, abre aspas, olho-vos, meus caros, e vejo-vos espíritos lá na frente, caminhando livres pelo universo, pelas moradas do nosso Criador. Fecha aspas. Se o egoísmo, pergunto a vocês, é tão pernicioso e prejudicial, há quem pergunte, por que Deus nos criou egoístas? Não foi bem assim. Na nossa evolução animal, para preservarmos nossa vida em competição com a vida dos demais, foi primordial que tivéssemos desenvolvido o instinto de conservação. Os instintos, no início de nossa evolução, são cruciais. Já pensou nos animais sem instinto? Mas, com o andar da nossa evolução, temos de aprender a controlar os impulsos naturais primitivos, ou seja, os instintos que estão incrustados em nós. Kardec reforça esse pensamento no livro A Gênese, capítulo 3, quando diz, abre aspas, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Fecha aspas. Se o egoísmo foi necessário nos primórdios, será que ele ainda não é uma necessidade nos dias de hoje? Afinal, por exemplo, ser vaidoso quer dizer destacar-se dos demais é o que nos garante um lugar ao sol, sermos valorizados, termos empregabilidade, recebermos melhores remunerações e até alcançarmos sucesso. Sobre isso, no livro Dores da Alma, o espírito Rame descreveu que a vaidade é uma filha do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio.
Os jornais, revistas, Facebook, Instagram, TikTok e outros que tais, ou seja, a mídia de forma geral, cria todo um mercado de personalidades prósperas, mostrando suas fotos superproduzidas e seu modo de vida na opulência. Aí temos que pensar: o que é mais importante? Eu me destacar na sociedade, no trabalho, ou buscar a felicidade de meu filho, por exemplo, criando com amor e equilíbrio? Aliás, quem nunca privilegiou algo do trabalho, com a sua vaidade envolvida nessa situação, deixando em segundo plano um compromisso com o filho? Quando estivermos em dúvida no combate ao egoísmo em nós, lembremos da mensagem de Jesus, do amar ao outro como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. O maior antídoto para o egoísmo é a caridade. Por isso, a bandeira do Espiritismo trazida por Kardec é: fora da caridade não há salvação. Eu queria deixar para todos um último alerta. O egoísmo provém da influência da matéria. Ele se enfraquecerá na medida em que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá da nossa verdadeira vida, a vida eterna do Espírito. Termino o nosso encontro de hoje lembrando-os da nossa missão como bons cristãos que somos: fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Uma boa semana para todos, com muita luz, amor e paz. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, que assim seja.